Igor, a gente está quase chegando nos finalmente, a gente nem falou, vamos dizer assim, da nossa parceria, como é que surgiu. Então vamos aproveitar esses últimos minutos. O que você tem a dizer da nossa parceria como consultoria, né? O que eu trouxe realmente de diferente para a Diviseg, quais foram os resultados que a Diviseg teve depois que a Nortecom, né? Depois que o Rafael, né, como consultor, entrou lá para ser seu parceiro. A gente vai virar a noite aqui agora, então. Então tá bom, né? Afinal que é coisa boa. Então, né, novamente vamos falar aí o nome do Jacqueline, né? O Jacqueline sempre assim, com a evolução da empresa, eu pedia conselho a ele, né? Que estava já um tempo maior no mercado, e ele falou: Igor, você está na hora de ter um consultor dentro da sua empresa. Eu não sabia nem Jaque, um consultor, é caro, para que isso? Para falar o que eu já sei. Igor, a organização da sua empresa vai ficar melhor. E aí foi batendo a tecla, chegou um dia que ele falou assim: vamos fazer o seguinte, eu vou pedir o Rafael para ir na sua empresa. Se você não gostar do trabalho dele, eu pago para ele. Eu falei, opa, melhorou o negócio aqui. Eu falei, você tá falando sério? Eu já falei alguma mentira com você? Então, assim, tô falando que eu pago. Se ele não mudar nada na sua empresa, e se ele não achar nada de errado dentro da sua empresa, eu pago. Falei, então tá bom. Então eu vou ligar. Já que ele falou assim, eu vou ligar para ele e vou marcar. Ele pegou, tava na frente dele quando ele te ligou, e aí acabou marcando um dia onde você foi na empresa, fez o diagnóstico da empresa, né? Não tinha planilha de nada, não tinha controle do comercial, parte técnica, o administrativo não sabia, achava que precisava de uma pessoa a mais para colocar lá, porque ela sozinha não dava conta, que era muita coisa. E aí, né, assim, são coisas que tem várias coisas, como eu falei, a gente vai ficar aqui a noite toda aqui para eu falar todo o processo que você criou dentro da Diviseg, que foram os primeiros 6 meses, né? Que você ficou lá. Então, o que chamou mais atenção foi a questão das planilhas, que eu achei muito interessante essa questão. Então, a gente conseguiu saber a relação do meu administrativo, até eu falei com você que eu precisava de uma pessoa para fazer o televendas. A gente viu que a secretária ela daria conta devido a uma planilha que você fez. Toda vez que você for fazer, você vai anotar a carga de trabalho a dela. carga de trabalho. Ó, você parou para poder responder e-mail, qual o tempo que você ficou respondendo e-mail? Então, ali, quando a gente foi ver o processo, enxutou, ela começou a entregar mais, né? A entregar mais, e assim, ela mesmo, né? Por ela se organizou melhor, né? A questão de fluxo de caixa, que era literalmente, eu não tinha nem noção, achava que era feito de uma forma, então você criou planilha para aquilo dali, planilha para a parte comercial, acabar achando que os vendedores estavam vendendo, estavam batendo meta, o dinheiro estava entrando, beleza, mas a gente acabou vendo que tanto eu mesmo que faço uma parte do comercial estava vendendo mais, o cara que se dedica 100% para a parte comercial. Foi uma coisa que me chamou muita atenção relacionada a isso. Isso é o que... Todo o processo, Rafael, acho que o processo desde o diagnóstico, você analisar a empresa, que naquela época, se eu não me engano, eu estava faturando coisa de 150, 180 mil. Você falou que em 6 meses a empresa poderia estar faturando o dobro, né? E chegamos a faturar, né, mais do que o dobro, né? E realmente eu não tinha noção que eu poderia crescer com a equipe que eu tinha. Você vê que nós fizemos mudança, algumas pessoas saíram e a empresa cresceu. E isso foi os pontos que me chamou mais atenção. No segundo momento que você foi para a empresa, não foi um momento tão feliz da empresa, mas fez toda a diferença, que é o que chamou a atenção, né? Depois de um período, eu acho que menos de um ano ou com um ano, a gente acabou entrando na pandemia, onde a gente teve que começar a negociar alguns clientes, né? E acabou o meu principal cliente, ele fechando as portas, que foi o cliente 001. Foi o cliente que, quando eu comecei a atender a empresa, ele abriu as portas para mim, né? E era uma grande empresa aqui do mercado, aonde eu nem imaginava que ele poderia entrar em Aconteceu o que aconteceu, né? Então, assim, a gente tinha quase 40 colaboradores diretamente lá com ele, aonde ele
veio de uma hora para outra avisar a gente que entrou em recuperação judicial, né? Que não tinha condições de pagar a gente. E eram 40 colaboradores, uma boa parte dela ainda era colaborador, né? Aquela segurança armada, que é um custo muito maior, né? Muito maior, né? Então, o que acontece? Aonde que eu não via saída daquilo dali, eu achava que a empresa teria que fechar as portas, né? Não tinha noção do que eu iria fazer, como que eu iria pagar a rescisão de todo mundo, e todo mundo ali praticamente não, todo mundo de carteira assinada, né? Sim, é, o problema não é uma questão de só simplesmente de terminar aquele contrato. Ele terminou sem pagar alguns meses para 3 trás, né? meses. Então, 3 meses. virou uma dívida alta, né? Então, que foi assim, uma que a gente tinha uma relação, entendia, né, de amizade, né, não era, até mesmo, até hoje eu atendo a casa deles, né, Uhum. que até mesmo, né, até por causa disso não deixa qualquer um entrar, devido ao processo que ele Medo passa, de sequestro, e né? toda essa questão. Então, assim, eu fiquei sem saber, parece que eu não estava acreditando que isso estava acontecendo com a empresa lá, não com a minha. Eu não Uhum. estava nem pensando no rombo que ele tinha me dado, mas sim a empresa, uma empresa de mais de 30 anos de mercado, né? Ela foi considerada, Gigante, né? foi considerada aí, eu acho que entre as 5 maiores do Brasil naquele segmento, se eu não estou enganado, né? Atendia fora do estado. Então aqui no estado nem se falava, era maior. Então, e os caras tinham mais de 300 colaboradores lá dentro. Uhum. Então, assim, tinha N empresas que atendia somente ele. Uhum. E logo um pouco antes disso, né, eu tinha falado desse cliente e via o potencial de eu atender outras coisas lá dentro. Foi o que a gente conversou. E aí a gente montou uma proposta para ele. Você teve até comigo nessa reunião, né, aonde ele falou: não, tudo bem, né? O porquê não a gente não atender? Já atendemos até aqui. Uhum. O porquê a gente não consegue estender? Então aí foi aonde que a gente trabalhou ainda aumentou o contrato e tudo mais. E prazos que a gente conseguiu trabalhar com ele diferenciado e fizemos, né, no risco, né, vamos dizer assim, né? Uhum. Ó, cliente que você pegar aí que você tá enxuto, conversa com a gente que a gente vai também. Então, né, a gente tinha essa afinidade. Então foi aonde que eu literalmente travei, empaquei ali, não sabia para onde eu ia. Para mim, o meu sonho tinha ido embora. Que era o sonho, que era o que eu amava, acabou, né? Que ficou uma dívida muito alta, né? Muito alta. E aí é onde você entrou, né? Eu acho que fez toda a diferença, né? Fez toda a parte de negociação com o banco, conseguimos pagar todos os colaboradores. Graças a Deus não tivemos um processo trabalhista em relação a isso. É claro que o funcionário ficou desesperado, achava que não ia receber e tal. E você, nesse momento que eu estava psicologicamente, não sabia onde... Tinha que ser frio, né? E aí você chamou, conversou, fez e colocou e fomos demitindo devagar, né? Ó, vamos agora 5, agora X, até a gente acertar com todo mundo. E isso também é uma parte que a Nortecom é até chamou engraçado. Semana que vem eu vou estar num cliente meu em São Paulo, que eu vou toda semana, né? E eu comecei lá em agosto e eles estavam com um cheque especial altíssimo, assim, muito alto. E aí eu falei pra eles, assim, eu ficava falando pra eles desde o início lá, desde agosto, falei, não, calma, tá fácil de resolver, mas pra quem tá olhando aquele número altíssimo, né? R$1 milhão no cheque especial, por exemplo, pagando R$100 mil por mês de juros, não consegue ficar calmo, né? E eu falava, calma, calma, que tá fácil de resolver. Tá fácil de resolver. E agora, em março, nós saímos do cheque especial. Com as mudanças que nós fizemos, a gente conseguiu sair do cheque especial. Então, quer dizer, cara, você tirar R$1 milhão do cheque especial é porque você fez... É porque você, de fato, melhorou a empresa, né? Você fez as ações necessárias para a empresa começar a gerar valor, gerar riqueza, né? Mas é difícil. Eu lembro da nossa época, você desesperado, sem saber o que fazer. E aí eu comentei sobre o pessoal lá de São Paulo. É mais ou menos isso. Vocês ficam, pô, como vou sair dessa, né? É um choque de realidade, Rafael, que eu falo o que acontece. É acreditar, né? Eu lembro que quando aconteceu esse fato, você teve na minha casa para a gente poder conversar com isso na minha esposa. E você não vê saída e vê uma pessoa falar, ó,
olhar os números, me dá as planilhas aqui e tal, que você, né, já tinha um tempo que você tinha terminado todo o processo, né, e você analisar, ó, a Diviseg é rentável, vamos mudar isso aqui, vamos vender carro, vamos fazer aquilo, não vale a pena fechar, a Diviseg ela é rentável, olha os números que ela consegue produzir, ela só precisa aumentar o faturamento dela para poder pagar isso que ficou para trás, né, e eu falo que ali foi difícil, ver aquilo ali, você falar e acreditar, né? Porque eu olhava assim, como que ele está enxergando isso? Então, assim, é o que eu falo, e eu acho que vale muito a pena tocar nessa parte, é você acreditar no profissional, acho que cada um na sua área. A partir do momento que eu acho que você saiu da sua casa, Rafael, foi lá dentro da empresa e passou aquela confiança e o próprio empresário acreditar, porque as mudanças dói. Vou falar que não foi fácil. Você desfazer, pô, ainda mais eu, sou apaixonado por carro. Falo assim, vende esse carro. E, cara, mas é meu sonho, eu trabalhei tanto para ter aquilo ali. Então, assim, é acreditar porque nada faz sentido. Se você chegar e falar todo o processo, e se eu não fizesse aquele processo naquela época, que Tinha você quebrado. tinha quebrado. Então, assim, é literalmente, né, o empresário acreditar, né? É acreditar no processo que você vai fazer. E ele, o processo literalmente é todo. Não adianta você fazer ele pela metade. É igual a coroa, né? Se a coroa quebrou um dente, cara, você não vai conseguir rodar ela toda ali mais. Tanto que você sabe que eu vivo de case de sucesso, né? Indicações. Você me indica, a Jaqueline indica, a Fardim me indica e assim por diante. Então, e eu falo para meus clientes que o projeto não anda nas minhas visitas. Muito pelo contrário, as minhas visitas, na verdade, tiram vocês da rotina, passa o dia inteiro em reunião, conversando tal. Vocês até não têm o foco no dia a dia da empresa. Então, o projeto, o resultado acontece entre uma visita e outra, né? É quando eu vou embora e deixo a lição de casa, vamos dizer assim, as tarefas para vocês fazerem, né? E aí, quando eu retorno e vejo que nada foi feito, eu já sou logo bem direto pro cliente. Falo, olha, você tá jogando dinheiro fora e eu tô perdendo meu tempo. Se eu vier aqui e vocês não fizeram nada do que foi combinado, não vai ser bom para ninguém, nem para mim, nem para vocês. Então, assim, realmente, quando o cliente acredita e faz o que precisa ser feito, né, tem uma frase que diz assim, é só fazer certo que a mágica acontece. E é bem isso mesmo, porque, de certa maneira, não fui eu que inventei as teorias, os conceitos, né, as coisas que eu aplico. Já é uma coisa muito, vamos dizer assim, trabalhada, já muito normal do mercado, né? Já são coisas que já foram implantadas milhares de vezes e deram certo. Por que não vai dar certo de novo, né? Então é mais nesse sentido mesmo.